Então, boa tarde a todas. Nosso tema hoje vai ser sobre nutrição na gestação. É um tema muito importante, né, a nutrição na gestação, porque a gente conhecer um pouquinho, né, de todas as fases que ocorre a gestação e o crescimento desse embrião, desse feto, ele influencia diretamente na lactação, ele influencia diretamente na vida adulta desse bebê. Aqui um pouquinho da minha formação, né? Eu fiz uma especialização na USP sobre materno infantil, então a gente aborda diversos temas, desde a gestação, da fase, né, de tentantes, né, da gestação, da lactação, chegando à fase da infância, né? E algumas outras especializações que eu fiz, e agora ultimamente eu fui convidada para ser professora da pós-graduação de obesidade e cirurgia bariátrica da Unigran, tá? Quem tiver interesse ou conhecer alguma nutri que queira atuar nesse mercado, tá? Comece a divulgar aí sobre essa pós-graduação, que vai começar agora em fevereiro, tá? Bem, então, quando a gente pensa, né, quando que se inicia, né, a nutrição, né? Então, a gente pensa em engravidar, quando que vai iniciar essa nutrição? Então, tem esse Roger Williams, que ele tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, no dramático momento em que uma célula masculina microscópica e serpentemente encontra-se com uma célula ovo muito maior e liga-se a ela, um ser humano começa a existir e a nutrição tem início. Então, aí começa o nosso papel. Então, na primeira semana de gestação, onde ocorre ali o zigoto, a mórula, que já é a primeira divisão, o blastocisto e a implantação, né? O blastocisto, não sei se vocês sabem, ele é quando ocorre a fecundação e ele entra no endométrio e começa a se fixar no endométrio. E aí começa a importância da nutrição, desse endométrio estar bem alimentado, bem nutrido para poder receber esse blastocisto, né? E aí a gente pensa em nutrição, né? O que é influenciado nessa fase? Nessa fase é influenciado justamente o estado nutricional da mulher, ou seja, antes dela engravidar. Por isso que a gente vai falar de alguns nutrientes que a mulher que pretende engravidar, ela já tenha consciência de estar consumindo, seja por suplementação, seja por alimentação, porque é nessa fase da implantação que o nutriente que nutre esse embrião é justamente os nutrientes da gestante, né? Quando entra na terceira semana de gestação, na fase de gastrulação, que já é o início da morfogênese, né, o corpo do embrião já começa a se desenvolver, que ocorre a fase mais importante, né, que é a formação da linha primitiva. E nessa formação da linha primitiva, nós temos a formação do tubo neural. E esse tubo neural, ele é muito importante e é conhecido de vocês, a nutrição, fazendo essa relação com a nutrição do tubo neural, são as vitaminas mais importantes, são as vitaminas do complexo B, não somente o ácido fólico, mas a vitamina B12 e a vitamina B6 também é muito importante. Por quê? Porque elas entram no ciclo de proliferação celular, elas entram no ciclo também da homocisteína, que a gente vai ver mais à frente, que impacta diretamente em, em deficiência, no caso ela está em excesso, em aborto prematuro, em inflamação, então tudo isso a gente vai falar. Então aqui, nessa fase, o mais importante são as vitaminas do complexo B. O milositol, ele também tem uma ação muito importante. Então, quando a gestante já começa a suplementar o milositol, nós vamos falar mais à frente, mais detalhado sobre ele, mas já há também uma proteção contra os defeitos no tubo neural. E o ácido alfa-lipóico também, por ser um antioxidante, ele vai melhorar essa função do endométrio. Então, da quarta à oitava semana de gestação, nós já temos que fatos marcantes, né? O dobramento do embrião, a organogênese, ou seja, já começa a se desenvolver os órgãos desse embrião, o crescimento da cabeça, do pescoço. E aí a gente começa a pensar sobre os riscos nutricionais, ou seja, aquela gestante que já entrou na gestação deficiente
de vitamina A ou com excesso de vitamina A, seja uma gestante que entrou, uma mulher que entrou na gestação inflamada, ou seja, intoxicada por xenobióticos, que a gente vai ver mais à frente sobre isso. Então, são substâncias estranhas que promovem inflamação, que promovem o aumento de toxinas pró-inflamatórias, né? E também aquela mulher que já entrou na gestação com metais pesados, principalmente alumínio e mercúrio, né? Então, a gente já começa a tratar a nutrição dessa mulher lá antes dela engravidar, para ela não entrar nessa gestação, né, com baixos níveis ou com excesso. Já na 19ª à 12ª semana, nós temos os fatos marcantes, que seria a cabeça do feto já representa metade do corpo dele, né? A formação da placenta, aonde agora já começa a placenta a assumir o papel dela de nutrir o embrião, né? Então, a placenta já começa a fazer essas trocas difusas de oxigênio, entre substância da mãe para o feto, né? A difusão do dióxido de carbono, né? E os produtos de excreção já do feto, né? E ela já também assume um outro papel, um papel de proteção contra tanto micro-organismo, contra proteção de ser atacada pelo próprio sistema imune da mulher, né? E aí ela começa esse papel dela principal, que é o quê? Trabalhando essa parte da glicose, né? Da fonte primária de energia do embrião. Então, a gente fazendo um resumo, né, sobre a transformação na gestação, nós temos transformações anatômicas, nutricionais, fisiológicas e metabólicas. E quando a gente fala das transformações fisiológicas, a gente já percebe na gestante o aumento da taxa metabólica basal, o aumento de suprimento de sangue, ou seja, começa a aumentar, né, o suprimento, a necessidade de mais sangue circulando, o aumento da eritropoiese, que é o aumento do volume sanguíneo para levar mais oxigênio tanto para a mãe quanto para o feto, né? O sistema de digestão começa a sofrer forte influência da ação dos hormônios, ou seja, estrogênio, o HCG e a progesterona, então algumas mulheres começam a ter mais constipação nessa fase, né? Por quê? Porque a progesterona, ela faz o quê? Relaxamento das vísceras, né? Como proteção para não deixar o útero ser forçado a expelir o feto, né? Sofrer contrações. Então, a progesterona protege contra esse ato. E na parte anatômica, né, o aumento de peso, o crescimento dos tecidos, né, o útero humano, a alteração da postura também e a alteração da pele. E quando a gente vai para as transformações metabólicas e nutricionais, então a gente já vê aqui resumidamente, né, que aumenta, né, já começa aí na parte metabólica essa criação de reservas, né, da mãe e do feto, né, e a fase anabólica da mãe, que é a primeira metade da gestação, ocorre o que? Maior crescimento de tecido, maior crescimento de proliferação celular, e isso impacta diretamente na nutrição dessa gestante, onde há um aumento da demanda energética, aumento de proteína, de lipídios, aumento de fibras, vitaminas, por conta de toda essa demanda metabólica e fisiológica que ocorre, né? E a importância, né, o estado nutricional da mãe, né, quando a mãe entra na gestação, quando a mulher ela entra na gestação, é muito importante, porque tanto a má nutrição dessa gestante, como a má nutrição pelo excesso, como a má nutrição pelo déficit, leva a desfechos desfavoráveis na gestação. Então, quando a gente olha uma má nutrição por déficit, né, a gente vê que uma mãe desnutrida, ou seja, deficiente de vitaminas e minerais, deficiente de proteína, ela leva a um desenvolvimento fetal prejudicado, aonde pode ocorrer um baixo peso ao nascer desse bebê, que por consequência acaba sendo um bebê e uma criança desnutrida no futuro. Da mesma forma, uma mãe que entra com má nutrição por excesso, né, ela promove ao feto o quê? Desbalanço, né? Então, desbalanço de glicose, desbalanço de carboidrato, de proteínas, que leva à macrosomia do bebê,
que isso faz com que o bebê nasça com resistência à insulina na gestação, e isso também promove já uma diabetes gestacional para a gestante. Então, o bebê, ele já nasce diabético, né? E isso também, quando a gente vê aqui, o ganho de peso também no pós-parto, ela também entra no excesso de adiposidade. Então, tudo isso a gente leva em consideração sobre o estado nutricional e a importância da gente cuidar dessa gestante antes, durante e pós-parto. Porque se a gente não cuida no pós-parto, esse ganho de peso pode desencadear uma resistência à insulina e levar a uma diabetes tipo 2 dessa gestante, dessa mãe no pós-parto, né? Aqui também mais resumido, né, que é mais ou menos isso que a gente vê, que toda essa má nutrição gera uma desnutrição, e isso vai gerar bebês pequenos para a idade, vai gerar crianças pequenas durante o crescimento, deficiência de crescimento, né? E a má nutrição da mãe pode levar também ao sobrepeso, à obesidade e problemas na criança na fase adulta. E quando a gente vê demanda, né, nutricional na gestação, a gente tem estudos onde mostra, né, que a gestante ela tem que ingerir de 20 a 35 gramas de fibra ao dia, né? As energias, dependendo do estado nutricional, ela varia de 30 a 35 quilocalorias por quilo peso ao dia. Tem gestante que já entra com sobrepeso, então essas calorias a gente reduz. Carboidrato normalmente é de 50 a 60, mas se for uma gestante e apresente diabetes gestacional, essas taxas também mudam. Então, a gente tenta trabalhar uma taxa de carboidrato de no máximo 40%, né? As proteínas também, né? Quando a gente trabalha aqui de 10 a 35%, também naquela gestante que tem diabetes gestacional, a gente também controla as calorias da ingesta proteica. Por quê? Porque se é uma mãe que é gestante, que tem diabetes gestacional, então a gente tem que olhar nessa mãe o seguinte: se a gente der muita caloria em forma de proteína e a mãe for uma pessoa sedentária que não faz exercício e acaba engordando, essa proteína, ela vai sim se transformar em gordura e se depositar em gordura e aumentar ainda mais a questão dos desfechos, piorando a diabetes gestacional. E os lipídios, né, que são na faixa de 20 a 25, a 35% do BET, né? Não passando, a gente lembrando que também aquelas mães que têm problemas de dislipidemia, a gente tem que cuidar também as gorduras saturadas, que não pode passar de 10% do BET. E quando a gente entra aqui no primeiro trimestre, né, a gente já começa a trabalhar, né, pensar nos nutrientes mais importantes. Então, como eu falei, o primeiro trimestre, os nutrientes mais importantes e mais prevalentes que a gente tem que ter atenção é o ácido fólico, a vitamina B12, a B2 e a B6, por conta do que isso envolve principalmente. Por quê? O ácido fólico e a B12, elas estão envolvidas diretamente na prevenção dos defeitos do tubo neural. E quando a gente engloba a B6 nesse estudo junto com a B2, a gente entra também no ciclo chamado ciclo da metionina homocisteína. Então, quando eu tenho uma homocisteína mais alta, isso leva a uma inflamação, né, que desencadeia riscos cardiovasculares em pessoas não gestantes. Mas em pessoas gestantes, na mulher gestante, o que ela desencadeia a hiperhomocisteína? Ela desencadeia o quê? Abortos prematuros, né? Abortos espontâneos, partos prematuros, inflamação, aumento de citocinas pró-inflamatórias. Então, tudo isso leva ao quê? Um estresse oxidativo, piorando o estado, né, do desenvolvimento da gestação. Já a colina e a betaína, a colina está muito presente na gema do ovo, então a colina, ela faz parte da membrana celular, então ela protege, né? Ela é uma forma de proteger, principalmente a parte dos neurônios, por isso que ela fala que ela é neuroprotetora, por quê? O desenvolvimento cerebral, a colina ajuda muito, por quê? Porque ela participa das membranas, principalmente do neurônio, né, fortalecendo essas membranas. Aí nós temos a vitamina D e o iodo, que também é muito importante. A vitamina D até também está envolvido, né, numa boa gestação, na absorção de cálcio, no fortalecimento e crescimento desse feto.
e também na parte imunomoduladora, ou seja, ela protege essa mãe contra infecções, ela protege essa mãe contra doenças, né, que são oportunistas nessa fase da gestação. A questão do ômega também é muito importante. Quando a gente fala em ômega, a gente fala em EPA e DHA, que são dois nutrientes, né, que fazem parte do ômega 3. Os probióticos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a microbiota, né, a importância dessa microbiota antes de engravidar. Durante a gestação, a microbiota da mãe influencia diretamente a microbiota do feto, que vai influenciar também na lactação. Então, quando a mãe ela toma probiótico durante a gestação e durante a lactação, ela fortalece o sistema imune desse bebê. E aí, quando a gente fala em estudos, em cepas, a gente tem cepas específicas para diabetes gestacional, a gente tem cepas específicas para reduzir as alergias no bebê durante a lactação. Então, aquela mãe que toma probiótico durante a gestação, ela está prevenindo não somente doenças, né, alérgicas no feto, como ela também tem cepas específicas que a gente trabalha a questão da cólica, a questão de melhorar o status nutricional desse bebê na aceitação, até na introdução alimentar. Então, aquela mãe que não tomou probiótico durante a gestação, ela tem que tomar durante a lactação, e se ela também não teve a oportunidade de amamentar esse bebê, o que a gente tem que fazer? Suplementar o bebê com probióticos, justamente para esse bebê já começar a formação da microbiota desse bebê. E isso vai impactar diretamente na vida adulta desse bebê, tá? Inclusive, também, outra coisa muito importante, a questão de hidratação. E quando a gente fala aqui em arginina, né, a arginina, ela é precursora do óxido nítrico, e o óxido nítrico, ele é vasodilatador. Então, quando a gente pensa nisso no primeiro trimestre, a gente pensa em quê? Em promover uma vasodilatação para que esse oxigênio chegue em todas as partes, né, do corpo da gestante, né, justamente para oxigenar também placenta, oxigenar toda a parte do líquido amniótico e melhorar aí a gestação como um todo, né. E quando a gente fala que as vitaminas do complexo B, a gente pensa, né, principalmente aonde que elas estão presentes, folhas verdes, carnes também nós temos, inclusive a B12, nós temos leguminosas, ovos, frutas cítricas, nós temos, né, germe de trigo, nozes, cereais, leites e derivados, são todas essas fontes. Onde nós temos as maiores fontes de vitamina do complexo B são as folhas verdes escuras. E quando a gente pensa que só voltando, né, em complexo B, a gente vai falar muito sobre a B12 e sobre a B12, né? A B12 ela é de fundamental importância, né? Porque ela como eu falei, além dela fazer o equilíbrio da homocisteína, ela é base para a eritropoiese, para a formação, né, de hemácias, né? E minimizar e reduzir o risco de anemia megaloblástica. E aí que a gente pensa também e é onde que a gente encontra as fontes de B12, né? Justamente nas carnes. E quando a gente pensa em gestantes vegetarianas que não fazem o consumo de carne, então a gente trabalha sempre a suplementação da B12 para não ter, né, esses desfechos de anemias ou a homocisteína alta, né? E como eu falei para vocês, ela participa diretamente né, da prevenção dos defeitos do tubo neural. Ela também previne muito essa questão do aborto espontâneo, do baixo peso ao nascer. Então, é muito importante a gente ter atenção com a vitamina B12 durante toda a gestação. Alguma dúvida, meninas, sobre isso? Cláudia. Tranquilo. Cláudia. Com relação... Oi? Quando o bebê é muito pequenininho, assim, não... Por exemplo, eu vou falar da minha, né, que vai fazer 2 anos.
ela já tem que fazer esses exames, assim, para ver vitaminas, essas coisas? Como que Ó, tá a vitamina D? é interessante, é interessante. Até, principalmente, quando a gente pensa, a gente vai muito pelos sinais e sintomas também, né? Então, às vezes, a gente analisa, principalmente, como é que está a alimentação dela, né? E aí, se está suplementando, que é normal você suplementar a vitamina D nessa fase, a vitamina A Uhum, já é suplementada nessa fase, né? E aí, se é uma bebê que realmente, uma criança que não come diversidade alimentar, então a gente já pensa em suplementar principalmente o complexo B nessas tá. crianças, tá? Uhum, Mas aí a gente faz uma análise todo dia dos sinais e sintomas, e se for necessário, sim, a gente pede exame de sangue mais específico, até para não ficar, né, furando a bebê, né, uhum, para tanto tá. exame, né? Mas a gente Uhum, vai mais pela alimentação. E quando a gente melhora a alimentação, a gente já vê, já não é uma criança mais cansadinha, já não é uma criança que tem muita seletividade, que a gente tem que ver isso também, que a vitamina D está muito relacionada a isso, né? A seletividade alimentar, a deficiência de vitamina D. Então, a gente faz uma análise para depois a gente ver exatamente qual é a melhor opção, a melhor conduta, tá? as crianças que são mais seletivas, elas têm deficiência de vitamina D? Tem estudo sim. Tem Ah, estudos é? que deficiência de vitamina D tem levado a isso, ou mesmo deficiência de desbiose intestinal. Ah, Desbiose entendi. intestinal está muito relacionada o glúten também, o consumo de glúten. Então, assim, tem muitos casos aí que a gente já está vendo sobre isso, né? Que são crianças que não se alimentam da forma que deveria ser, né? Ah, entendi. Uhum. Tá? Só isso, obrigada. E só falando sobre o ácido fólico também, né, que é uma das recomendações, que aquela mulher que quer engravidar, né, que já começa a tomar o ácido fólico, eu sempre falo, não tome só o ácido fólico, mas tome a B12, tome a B6, tome todo o complexo B antes de engravidar, porque vai interferir diretamente, né, no desdobramento, né, vai evitar descolamento de placenta, defeito no tubo neural, é, malformações, né, fetais, aí prematuridade, né, então, tudo isso a gente vê o quanto que é importante, né? E não só isso, às vezes fala só em suplementar, mas na verdade a gente tem que melhorar. Por quê? Porque a mulher, quando ela entra na gestação, que ela já entra deficiente, a gente já vê que a demanda aumenta demais e essa gestante sempre vai ser deficiente, né? É difícil a gente tentar dizer, não, tentar ir controlando durante a gestação com a ingesta de alimentos mais, né, folhosos, frutas, verduras, legumes, tudo isso aí que essa mulher tem que mudar esses hábitos alimentares, por quê? Porque ela também tem que se preparar para a lactação. Então, a gente pensa na gestação, nessa boa alimentação, mas a gente tem que pensar na lactação, porque quando a gente pensa em lactação, para a produção de 1 litro de leite, a gente tem que ver que o corpo de uma mulher, ela gasta em média de 800 a 900 calorias. Então, se não tiver bem nutrida, né, com os níveis adequados de vitaminas e minerais, aí a gente vai ver a qualidade desse leite, né? Então, a gente vê aqui, né, voltando aqui, a deficiência do ácido fólico, ele leva também, né, a sangramento no terceiro trimestre, aborto, né, descolamento de placenta. Então, é muito importante a gente ficar dosando o ácido fólico durante a gestação. E a colina, como eu falei, né, ela é muito pouco comum suplementar a colina para a gestante. A gente não vê isso nas suplementações prontas. Isso aí a gente vê mais nas suplementações individualizadas. Por quê? Porque a colina ela é um componente mais caro e a gente não costuma ver nas fórmulas que a gente chama fórmulas prontas, né, as fórmulas de mercado. Mas a colina, ela tem uma importância fundamental, não só na gestação, mas na lactação. Por quê? Porque a colina, ela faz parte da membrana fosfolipídica da célula. Então, é ela que traz essa maior fluidez de passar nutrientes, né, entre as células, entre o líquido, né, extracelular e o intracelular. Então, ela dá mais fluidez. Ela protege também, principalmente, as membranas da parte neural, né? Então, a gente vê
parte de cognição, parte de memória, ela melhora muito a colina, né? O desenvolvimento cerebral do feto, que ocorre até os 2 anos de idade, é muito importante que a lactante suplemente colina, ou a gente também obtém a colina através da gema do ovo. Então, quando a gente come aquela gemazinha, a gema do ovo mais mole, mais crua, nós temos um maior teor de colina. Então, nesse caso aí, a gente absorve melhor. E para o bebê até 2 anos de idade, é muito importante que a mãe que esteja amamentando esteja suplementando, né, a colina, né? Além de também, quando a gente dá colina no primeiro trimestre, a gente também está prevenindo os defeitos do tubo neural, né? E ela está presente também, ela está presente mais no ovo, mas a gente vê colina em leite, em carne, cereais integrais, a linhaça também, semente de abóbora, então a gente também vê esse nutriente. E no bebê, a gente vê que a mãe que é suplementada durante toda a gestação, a gente vê que é um bebê que é menos agitado, ele tem melhor orientação espacial, ele tem um score de atenção a nascer melhor, entendeu? E a função cognitiva. Então, a gente vê esses aspectos nos estudos, começaram a ver, né, a ingestão durante a gestação e o bebê, né, recém-nascido, com esses testes, viram que havia melhor score naqueles bebês com maior cognição, com maior poder de aprendizagem, né? Que consumiam a colina. E a vitamina D, que é de suma importância, né? Todo mundo já sabe, a vitamina D a gente cuida muito durante a gestação. Por quê? Porque a sua deficiência, os estudos comprovam, perda prematura, às vezes ocorre um aborto, não sabe por quê, né? Tem várias causas e dentre elas está a deficiência de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D, o papel principal dela é a absorção do cálcio, né, melhorar a mineralização óssea, né, tanto do feto quanto da mãe, porque passa através da placenta, né. A deficiência, a gente tem maior risco de ter um bebê PIG, né, baixo peso para a idade estacional, ou baixo peso ao nascer, então a gente também vê isso nos estudos. Um aumento do risco da pré-eclâmpsia, né, em gestante, que também entra com deficiência de vitamina D. Um aumento da resistência à insulina, né, e também que leva a uma diabetes gestacional. E risco também, gente, de depressão pós-parto, por isso que a gente suplementa muito essa mãe, né, para prevenir a depressão pós-parto. Tem estudos robustos nessa parte, onde a deficiência de vitamina D leva aumenta o risco de depressão pós-parto, né. E aí, quando a gente vê, né, a vitamina D, a gente consegue absorver melhor a vitamina D quando a gente toma sol, principalmente aquele sol entre 11 horas e 15 horas, quando a gente toma de 10 a 15 minutos, se expõe ao sol de 10 a 15 minutos, a gente consegue ter uma absorção muito boa de vitamina E. Por quê? Porque a vitamina D, porque a vitamina D, apesar dela estar presente em ovos, leites, ela tem um teor muito baixo de vitamina D nesses alimentos. Ela tem um teor maior até mesmo quando a gente se expõe ou quando a gente suplementa. Então, não tem como, quando a mãe está deficiente, o melhor mesmo é suplementar e pedir para essa mãe tomar sol. E quando a gente entra no segundo e terceiro trimestre de gestação, a gente vê que outros minerais e vitaminas também são de importância fundamental, aqui como ferro, zinco, a vitamina C, vitamina A, o inositol, como eu já falei, o ácido alfa-lipoico, que é um antioxidante, o iodo, o cálcio, o selênio, o magnésio, que é de fundamental importância, né? E os probióticos, que a gente vai falar um pouquinho. Então, falando aqui sobre o ferro, né? Então, a recomendação é que a gente suplemente o ferro na gestante só a partir do segundo trimestre de gestação. Mas há casos, quando a mãe entra com deficiência, a gente já passa a suplementar a partir do primeiro trimestre de gestação. Por quê? Porque a demanda aumenta muito, né? Durante a gestação para o feto, né? Você vê aí que 300 miligramas são direcionadas para o ferro. 25 miligramas para a placenta e 500 miligramas
para o aumento do volume do glóbulo vermelho. Então, assim, não se faz hemácia se não tiver ferro. Então, para prevenir essa anemia, principalmente a anemia ferropriva, nós temos que suplementar ferro e dar alimentos fonte de ferro, que são as carnes vermelhas, peixe, ovos, feijão cozinhado e panela de ferro também é muito interessante, tá? E aí, quando a gente vê que a gestante está deficiente de ferro, não só através dos exames laboratoriais, mas também, muitas vezes, pelos sintomas, pela fadiga, pela palidez, palpitação, né? Dores de cabeça, tontura, irritabilidade, são todos sintomas que levam a crer, né? Levam a gente a investigar a deficiência de ferro. E também a deficiência de ferro, ela é muito importante a gente cuidar, por quê? Porque ela também pode levar a partos prematuros. Então, nós temos gestante, às vezes, com 36 semanas, né? Dando à luz, porque por conta de toda uma questão, né, de poder ser uma das causas da deficiência de ferro. E aí, quando a gente faz a relação entre a deficiência de ferro e o feto, a gente vê que, né, ocorre o PIG, né, o chamado PIG, né, pequeno para a idade gestacional do bebê, maior risco de hemorragia e infecções generalizada no bebê, maior risco de mortalidade perinatal e neonatal, né? Restrição de crescimento intrauterino é uma das causas mais comuns que ocorre por conta da deficiência de ferro, parto prematuro, né? Então, a gente tem que cuidar muito sobre isso. E quando a gente fala de zinco, o zinco também é um mineral super importante, não só na gestação, mas na lactação ele é de extrema importância. E também quando a gente fala na nas tentantes. Por quê? Porque o zinco ele é um elemento que ele participa de mais de 300 reações enzimáticas do nosso corpo. Então, se ele é cofator para mais de 300 enzimas do nosso corpo, né, a deficiência de zinco leva, sim, a desfechos metabólicos muito sérios, tanto para a mulher que quer engravidar, né, porque principalmente na qualidade do ósseo, na qualidade do óvulo, né? Assim como a lactante, nessa produção de leite, ele também interfere, porque ele participa como cofator, né, das enzimas. E na gestante, ele trabalha muito a diferenciação do trofoblástica, né, a síntese de DNA e a síntese de proteína. Não existe proteína sem zinco. Então, ele participa diretamente do metabolismo, né, da formação de proteína. Replicação e diferenciação celular, olha só que ocorre muito no primeiro trimestre de gestação. Nós estamos formando o bebê, nós estamos formando o tecido, nós estamos formando o órgão. Então, nesse caso, o zinco é de fundamental importância. Além do que, o zinco ele participa da parte antioxidante do nosso corpo, porque ele participa, né, de toda a parte de detoxificação. Então, ele participa, ele é cofator da enzima, da nossa maior enzima detoxificante, que é a glutationa. Então, ele também, ele tem a sua colaboração na detoxificação. E quando a gente está deficiente de zinco durante a gestação, nós temos prejuízos, tanto nessa implantação, como a gente tem risco de aborto, má formação fetal e anomalias cardíacas, pulmonares e urogenitais. Então, você vê a importância que é o zinco, né, que a gente tem que tanto suplementar quanto a gente tem que trabalhar alimentos ricos em zinco, como mariscos, as carnes, olha as carnes vermelhas novamente, aí, vísceras principalmente, ovos, oleaginosas como nozes, amêndoas, tem muito zinco, legumes, cereais, semente de abóbora, semente de girassol também, são algumas que têm muito zinco. A vitamina C, de uma certa forma, ela é de fundamental importância, por quê? Porque ela, além de ser antioxidante, ela restaura a vitamina E, que é também antioxidante, que só é restaurada se nós tivermos vitamina C. E a vitamina E, juntamente com a glutationa S-transferase, são os que mais têm influência na detoxificação de inflamações, né, de citocinas pró-inflamatórias do nosso corpo. Então, quando a gente vê a vitamina C, a gente não dá tanta importância. Então, por isso, o consumo de alimentos cítricos amarelados, alaranjados, para a gente ter os níveis adequados
de vitamina C é muito importante. E a sua deficiência, a gente vai perceber o maior risco de pré-eclâmpsia, infecções, por quê? Porque ela também trabalha em imunidade, né? Ela também fortalece o nosso sistema imune, né? Rupturas prematuras de membrana, né? Ou seja, ocorre também parto prematuro por conta disso, né? Membrana, toda essa parte de formação de células. Então, a gente vê o quanto que é importante a vitamina C durante a gestação e durante a lactação. A vitamina A, ela é muito importante, ela participa do desenvolvimento de vários sistemas, né, embrionários, principalmente o sistema nervoso central. Então, ela tem um dos maiores problemas que a gente vê da deficiência de vitamina A durante a gestação é a chamada cegueira noturna. Nós temos uma anemia também por deficiência de vitamina A, é mais rara, mas a cegueira noturna, ela é mais comum de acontecer. Então, a gente trabalha muito a prevenção, né, que não ocorra essa deficiência de vitamina A, porque isso afeta diretamente a parte ocular do feto também, né? E ela também, a gente também tem que dosar essa vitamina A. Por quê? Porque em excesso a vitamina A é teratogênica. Então, aquelas grandes quantidades de vitamina A, né, quando a gestante ingere grandes quantidades, a gente pode ter o quê? Um efeito teratogênico nesse embrião, nesse feto, ou seja, alterações genéticas, né, de má formação por conta do excesso, né, da vitamina A, especialmente a espinha bífida, a hidrocefalia, a fenda palatina, que também é uma das situações por excesso de vitamina A. E onde que a gente encontra a vitamina A? No fígado, leites, derivados, ovos. Então, a gente está sempre voltando àquela alimentação equilibrada, antes, durante a lactação. Então, a gente vê, né, os benefícios de uma alimentação rica e variada, né? E um outro nutriente muito importante durante a gestação e durante a lactação é o minoxidil. O minoxidil, ele tem uma função muito importante, porque eu vou falar das tentantes. Na tentante, ele regula o ciclo menstrual, ele melhora a ovulação. Mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, ele também melhora, né, essa síndrome, melhora a sensibilidade à insulina. Então, quando a gente fala que ele melhora a sensibilidade à insulina, a gente vai para a gestação. Se eu melhoro a acessibilidade à insulina, eu previno o quê? Eu previno a diabetes gestacional. Então, olha para você ver o quanto que ele é importante. Além dele promover essa melhor permeabilidade celular, ou seja, lembra? A célula ser mais permeável a aceitar nutrientes, então isso também ele colabora, né? Ele também trabalha minimizando a dislipidemia, ou seja, ele reduz o colesterol LDL, triglicerídeos, ele aumenta o HDL, que o HDL, como a gente diz, é o nosso faxineiro, né? É o nosso antioxidante das lipoproteínas, né, do colesterol, então ela pega o LDL, que está lá na corrente sanguínea em excesso, e leva para o fígado para ele ser reesterilizado novamente, né. E, como eu falei também durante a prevenção, né, durante a forma de você querer engravidar, né, as mulheres que estão tentando engravidar, melhora a fertilidade por conta dessa qualidade, né, dessa qualidade do óvulo, e também de modular a ovulação. Então, a gente vê assim, os benefícios do inositol. E aí, quando a gente vê onde que tem minoxidil, né? A gente geralmente vê o minoxidil em suplemento, mas olha só a infinidade de folhas, como uvas, maçãs, manga, laranja, kiwi, berinjela, toda a parte das brássicas, como repolho, brócolis, couve-flor, tem minoxidil. Então, a gente tem que, antes de engravidar, durante e após engravidar, quando a gente pensa após engravidar, ou seja, aquela mulher que teve diabetes gestacional, que corre o risco, depois de engravidar, nos próximos 5 a 10 anos, ela corre o risco de se tornar uma diabetes tipo 2. Então, o minoxidil tem o seu valor ali justamente no controle
da resistência à insulina, né? Ele impacta diretamente nessa parte aí do metabolismo da glicose. A vitamina A, como eu falei, né? Que ela previne isso. Acho que eu voltei aqui. O ácido alfa-lipoico, ele é um antioxidante maravilhoso. Além dele, junto com o inositol, trabalhar o metabolismo da glicose, baixar a glicemia, melhorar a resistência à insulina, ele é um antioxidante e um anti-inflamatório. Então, quando a gente pensa em ácido alfa-lipoico, aquela mulher que está um pouco mais com sobrepeso ou que está com obesidade, é interessante o ácido alfa-lipoico. Por quê? Porque ele vai trabalhar também essa inflamação, baixando as citocinas pró-inflamatórias, e isso também vai contribuir, né, quando eu estou menos inflamada, vai contribuir para a perda de peso, né? E ele também é excelente aí quando a gente vê sobre a questão de memória também, que a gente vê que é muita toxina na parte neural, então ele trabalha também a excreção, né, reduzindo aí essas citocinas pró-inflamatórias aí também na parte cerebral. E ele é muito importante porque ele ajuda, junto com a progesterona, a reduzir a incidência de contrações uterinas. Então, ele ajuda também a deixar esse útero não tão exposto às contrações, né? Por conta do próprio sistema imune, que ele trabalha quando a gente engravida, o nosso sistema imune vê esse embrião como um corpo estranho, vai atacar e a placenta, ela não deixa o útero fazer o movimento de expulsão. Por isso que ela relaxa as vísceras, né? E isso também leva ao quê? A problema de constipação. Por isso que muitas mulheres têm problema de constipação na gestação por conta disso. Né? Eu não estou dizendo a questão só do ácido alfa-lipoico, mas essa questão da constipação e do relaxamento das vísceras e do útero, da proteção para não ter essa contração é mais por conta do hormônio da progesterona, tá? Mas o ácido alfa-lipoico, ele também contribui, né, de certa forma, né, para aliviar também essas contrações, né? E ele, por consequência, ele também contribui para a redução de abortos, né? E aonde que a gente encontra o ácido alfa-lipoico? O fígado, né? E a gente procura o fígado orgânico, a gente sabe que o fígado é o nosso órgão metabólico para excretar toxinas, então a gente também procura que seja de um gado orgânico, de um gado criado livre, né? Leites e derivados também de gado vindo, né, de gado orgânico, né, ovos, vegetais, né, de preferência orgânicos, que não tem tanto agrotóxico, tem tantas pesticidas, né? E a gente encontra muito ácido alfa-lipoico nos amarelos, né? Nos alaranjados, cenoura, manga, mamão, toda essa parte. E o cálcio, né, gente? Que a gente também tem que ver que o cálcio ele é tão importante, não só na gestação, mas ele é importante demais na lactação. Porque o que a gente faz na gestação, ele é importante para a formação do tecido ósseo desse bebê, né? Para que a mãe também não tenha problemas futuros de osteosporose ou osteospenia. E na lactação, como eu disse para vocês, se na gestação havia uma demanda energética, uma demanda proteica, uma demanda de vitaminas e minerais aumentada, isso a gente pode dizer que mais ou menos duplica ou triplica durante a lactação. Então, a gente também tem que cuidar dessa mulher que está amamentando. Por quê? Porque também, para se produzir leite, a gente precisa um leite, como a gente fala, um leite de qualidade. A gente precisa que a mãe esteja no estado nutricional muito bom, para poder esse leite ser enriquecido. Então, quando a gente fala de cálcio, a gente pensa na função dele, que é a mineralização óssea, né? A questão da formação dos dentes do feto, o aumento da absorção intestinal é muito maior quando a gente vê ali no quinto mês de gestação. E a relação entre a ingesta materna e a massa óssea da criança ao longo da vida. Então, a gente vê uma mãe que tem uma boa ingesta de cálcio, nós temos uma formação muito boa da criança também, né? Tanto na fase da lactação, quanto na infância e na fase adulta. Só que quando a gente suplementa cálcio, a gente tem que pensar também em magnésio e vitamina D. Né? Então,
quando eu estou deficiente de cálcio, a minha vitamina D tem que estar alta, porque é ela que faz essa absorção do cálcio pelo intestino, né? E, ao mesmo tempo, o magnésio. O magnésio, ele faz o oposto do cálcio. O cálcio, ele contrai, o magnésio relaxa. Então, quando eu tenho um excesso de cálcio, eu tenho uma contração. É por isso que muita gente sente o quê? Câimbras. E quando tem câimbras, penso, eu tenho câimbras por quê? Deficiência de potássio. Não, muitas vezes é deficiência de magnésio. Porque o magnésio, ele faz justamente o relaxamento. Por isso que eu também tenho que tomar muito cuidado, porque o nosso coração, ele também, ele tem todo o metabolismo do cálcio. Então, é ele que faz a contração do coração. Então, quando a gente tem excesso de cálcio, nós podemos ter uma contração muito maior do coração. E por isso que a gente tem que balancear com magnésio e com vitamina D. Então, grandes doses de vitamina D, também a gente tem que pensar. O papel principal da vitamina D é a absorção de cálcio. Se eu tenho doses muito altas, consumo doses muito altas de vitamina D, eu posso ter uma hipercalcemia. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, tá? E a deficiência do cálcio, ele tá muito relacionado à pré-eclâmpsia, né? Baixo peso ao nascer, prematuridade, né? Osteospenia, osteosporose, hipertensão também está muito relacionado ao metabolismo do cálcio, né? E o cálcio, né, como todo mundo sabe, ele está presente em leites, derivados, né? Para dizer a verdade, o cálcio está presente em tudo, até no alface, todas as folhas, tudo tem cálcio. E aqui eu deixo uma sugestão, né, para gestante, mas também serve para lactantes, né? Então, uma sugestão de cardápio, tanto para gestação como para lactação, onde a gente tem uma proteína de uma média de 1,71 grama por quilo peso. Nós temos carboidrato em torno de 3 gramas, e ele pede 0,97 gramas por quilo peso. Você vê ali, às vezes, 1.593 calorias, bem balanceada, onde eu tenho proteína, carboidrato e lipídio, e eu tenho uma diversidade alimentar, eu consigo, né, ter um balanço de vitaminas e minerais adequados, tanto para prover esse feto, quanto para produção de leite, e passar isso para o meu bebê, né? E fortalecer também a imunidade desse bebê. E na gestação, trabalhar uma gestação saudável, com crescimento e desenvolvimento adequado, né, do feto. Aqui são algumas referências, onde eu tirei todo esse material. E eu deixo aqui, finalizo com uma frase que é do Guia Alimentar para a População Brasileira. Acredito que vocês não tenham muito conhecimento a respeito, mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar ele no grupo, aonde ele fala que a alimentação é muito mais do que a ingestão de nutrientes. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, e como são combinados entre si e preparados, as características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Então, a gente tem que pensar do alimento não como forma de nutrir, mas aliar essa nutrição também com os hábitos culturais, a sociedade onde eu vivo, né? Então, a gente tem que pensar de uma forma geral, não pensar no alimento só como nutriente, mas também pensar no alimento como uma forma afetiva, né? Pensar nesse alimento como uma forma de nutrir em todos os sentidos, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Eu só tenho a agradecer imensamente. Foi uma aula assim, magnífica. Nossa, eu sou mãe de 2 já. Estou no segundo aí, na segunda aí, na pequena e lactante, há 4 anos já na minha vida. E eu não sabia de muita coisa. Nossa, vitamina B12, a colagenose, né, que tem no ovo e tal. Meu Deus. Muito bom. A importância da gente se preparar para engravidar. Sim, com certeza. E mesmo quando a gente não se prepara, que a gente entra deficiente, né, deficiente de ferro, deficiente de vitaminas,
Quando a gente consegue suprir toda essa situação, quando a gente tem uma alimentação adequada, quando a gente tem um sono adequado, quando a gente tem uma prática de exercício físico, então a gente consegue reverter muitos desses problemas. E claro, né, gente, a gente tem que ver que tem que suplementar. Não tem como. Eu sempre falo para as minhas pacientes, às vezes assim, eu até gostaria que a gente conseguisse, né, toda a parte do complexo B através dos folhosos, mas aí teria que comer quilos e quilos de alface, de rúcula, eu acho que não tem tanta disponibilidade assim para comer, né, mas eu acho que a alimentação equilibrada é tudo para uma gestação. E vocês que estão na lactação aí, né, tanto você, Iraceli, como a Laiane, é muito importante. A gente, às vezes, pensa assim, já passou a gestação, não preciso mais suplementar nada. Mas aí que é o grande engano. Por quê? Porque esse leite tem que estar fortalecido. Ele tem que estar com os vitaminas. Quando você compra uma fórmula, tá lá, tem vitamina A, tem B1, tem B2, tem B3, tem ômega. E por que não fortalecer o leite disso tudo? Não é? Então, na gestação, o bebê, ele suga tudo que a mãe tem. Mas na lactação, não. Na lactação é o que a mãe consegue produzir um leite. Se ela está deficiente, o leite dela também vai ser deficiente. Isso não quer dizer que não vai alimentar o bebê. Vai alimentar sim, ele ainda continua sendo o alimento mais importante. Mas se a gente puder melhorar na lactação, tomar um ômega 3, tomar um suplemento vitamínico, melhorar a alimentação, você vai melhorar esse status do bebê, né? E vocês tomaram probiótico durante a gestação? Não, eu também A não. primeira gestação não, a segunda sim. E a primeira eu lembrei que você falou das câimbras, eu tive muita câimbra, a falta de magnésio, eu não sabia. E voltei a ter agora na lactação. Voltei a ter um pouco agora na lactação e também estou tendo que suplementar. Isso, suplemente, porque tem muito a ver. As pessoas falam assim, basta comer banana, tem potássio. Não. É magnésio. Suplemento magnésio também. Vitamina D, vitamina A, mas não tomei probiótico, não. Isso é E às verdade. vezes é uma coisa que assim, você vai no seu obstetra, no seu ginecologista, ou até no seu próprio nutricionista, ou pediatra, e as pessoas não te falam. Essa questão do magnésio, na verdade, é até minha mãe, que minha mãe é bioquímica, farmacêutica bioquímica, e aí ela falou, acho que é magnésio, vamos fazer o exame. É isso mesmo. E aí, quando a gente vê níveis de magnésio abaixo de 2, pode ter certeza, suplemente. Suplemente. Abaixo de 2 já é para suplementar. Porque a demanda dele é muito grande. Para você ter ideia, para fazer energia, fazer ATP, nós precisamos de magnésio. Então, se a gente não tem magnésio, a primeira coisa que vai depredar o que é? A energia. Vai ser o quê? O cansaço. Vou acordar cansaço, vou estar cansado no final do dia. Então, a gente já vê. Então, assim, ele é de fundamental importância. Não existe vida sem magnésio. Então, a gente tem que cuidar mesmo, né? E a questão dos probióticos, se não tomou, Laiane, durante a gestação, uma coisa muito importante é aproveitar a janela do bebê até os 3 anos de idade e suplementar o bebê com probiótico. Uhum. Tá? E eu consigo. Será que o pediatra passa? A pediatra geralmente passa o Colides, né? Que geralmente é para cólica, logo no iniciozinho que elas passam. Quando era bem pequenininha ela tomou isso daí. Mas aí o que você pode fazer? Você pode suplementar com probiótico, até os probióticos pronto mesmo, né? Se não, uma nutricionista pode passar o probiótico. Por quê? Porque aí a gente tem uma janela de até 3 anos de idade para modular essa microbiota desse bebê. E quando a gente modula essa microbiota, a gente vê que quando a gente modula na lactação, a gente vê que a introdução alimentar é de forma mais fácil. Entendeu? Porque o hábito alimentar desse bebê, ele começa lá na gestação. O que a mãe come passa tudo para o líquido amniótico. Então, se a mãe come uma diversidade alimentar de alimentos mais amargos, alimentos mais azedos, alimentos mais picantes, o bebê vai começando a sentir todos esses sabores.
Quando chega na lactação, esses alimentos são apresentados através do leite. Então, ele começa a ser apresentado, né, ao glúten, a todos os alimentos alergênicos através do leite, porque a mãe come tudo variado. Por isso que a gente, na lactação, o ideal é a gente fazer um rodízio da alimentação da lactante, para que a gente apresente esses alimentos para o bebê de forma a não desencadear reações alérgicas, porque todo bebê nasce alérgico. Ele nasce com o sistema imune dele, TH2, mais ressaltado. Então, o TH2, ele leva à degradação de histamina, que leva ao IgE. Então, por isso que vem as alergias alimentares. Então, quando eu faço um rodízio durante a lactação na gestante, eu consigo modular para que esse bebê não tenha esses desfechos de alergia, principalmente a enterocolite materna, que é muito comum. Não sei se vocês tiveram com o bebê de vocês, mas tem bebês que têm as fezes, né, com sangue decorrente o quê? Não é só a proteína do leite, mas também outras proteínas alimentares podem desencadear. Então, a gente tem que cuidar dessa alimentação da lactante. Aí fala, Cláudia, mas eu não amamentei meu bebê, eu já entrei com forma. Ótimo, então, quando entrou com forma e ele completou 6 meses, que eu vou começar a fazer a apresentação da introdução alimentar, eu também tenho que fazer de forma gradativa para ir apresentando certos alérgenos para ele, para quando ele estiver na fase adulta, ele não desencadear alergia. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que fazer de forma que a gente faz em forma de rodízio. Como a gente diz, introdução alimentar é para a gente apresentar ao bebê determinados alimentos, determinados sabores, determinadas texturas, né? E aí, sim, modular já o quê? O paladar desse bebê. E aí, voltando, o probiótico é muito importante, porque quando eu tenho uma microbiota já formada, com diversidade de bactérias do bem, eu tenho mais aceitação nessa alimentação. Eu tenho uma melhor absorção desse nutriente por conta de uma microbiota equilibrada. Então, por isso que é tão importante o uso de probiótico antes da gestação, durante a gestação, na lactação e depois que o bebê começar a introdução alimentar, é ele que precisa de probióticos e de ômega 3. Porque quando a mãe está amamentando, ela está tomando vitaminas, minerais, tendo uma alimentação equilibrada e suplementando o ômega 3. Então, está tudo indo, todos esses nutrientes estão indo para o leite. Só que a partir do momento que ele começa a introdução alimentar e começa a se alimentar, então a atenção vai ser voltada para ele. Então, assim, eu acho assim, de suma importância. E são poucas, dentro do meu consultório eu vejo que são poucas que têm esse conhecimento sobre a questão dos probióticos. Muitas vêm com probiótico, mas achando que é para regulação intestinal. Né? E, na verdade, não é só regulação intestinal, né? Muito mais do que isso. Os estudos já estão muito mais avançados, né, do que a regulação intestinal. Tá bom, meninas? Espero que tenham gostado, tá? Eu tenho as minhas redes sociais aqui no meu Instagram, eu falo muito sobre introdução alimentar, eu falo sobre gestação, eu falo sobre doenças crônicas, diabetes, tá? Tem também o meu site, tem o meu contato aí também, caso vocês queiram, né, tirar alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Maravilhosa mesmo, excelente. Nota 1000, nossa. Muito obrigada. Que bom que gostaram, viu? Ótimo final de semana aí a todas. Obrigada, eu vou parar. Obrigada também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. É.